Cadê o Josino? Já tá com a gente aí? Tá com a gente aqui hoje falando sobre essa paralisação, né, que foi prometida pelos motoristas de aplicativo. A adesão não foi das maiores, viu? Mas algumas pessoas acabaram sendo prejudicadas. Conta aí pra gente, Josino. Boa tarde pra você. Ô, Josa, qual o tamanho do bicho aí, meu irmãozinho? Boa tarde. Fala, Joel. Oi, Ana. Boa tarde para vocês, para todos os nossos ouvintes. Ó, eles prometeram algo muito maior e não foi desse tamanho aqui em São Paulo e também nas outras capitais brasileiras. Mas vários motoristas de aplicativo hoje não trabalharam, fizeram essa paralisação, como já haviam prometido, claro, pressionando as empresas para tentar mais repasses e também os valores mínimos por corrida. São várias as reivindicações, né? São várias elas, mas principalmente essas pedindo por mais dinheiro. Os motoristas disseram para a gente, e a gente sempre ouve, eles disseram que antigamente as empresas mordiam uma fatia de 25% no máximo de cada corrida. E agora isso é muito maior, chega até 50% em alguns casos, dependendo da distância e também do tempo de cada corrida. E aí alguns influenciadores que trabalham como motoristas de aplicativo também já fizeram uma convocação nas últimas semanas pedindo para que hoje, dia 15 de maio, nas principais capitais, tivessem algumas paralisações, alguns protestos. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, teve uma carreata na Zona Sul, em Interlagos, saindo ali para o aeroporto de Congonhas, outras também na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Em vários outros cantos, alguns motoristas de aplicativo fizeram essa paralisação. Bom, as empresas, tanto a Uber quanto a 99, disseram para a gente que fizeram reajustes no ano passado e no ano retrasado, 2021 e 2022, por causa do aumento do preço do litro do combustível. Mas a gente sabe que ainda há uma parte dos motoristas de aplicativo que está chateada com essas empresas por causa dessa porcentagem que eles mordem, que é uma porcentagem alta, segundo os próprios motoristas. A gente chamou aplicativo hoje cedo, agora à tarde também, no início da tarde, para saber se tem alguma demora. Não tem demora nenhuma aqui em São Paulo e também, pelo que a gente observou, não há um preço maior do que o normal, sendo cobrado pelas empresas. Alguns usuários disseram para a gente hoje cedo que tinham uma porcentagem um pouco maior do preço sendo cobrado em algumas corridas, mas pelo que a gente percebeu, isso parece ser pontual e não por causa dessa paralisação dos motoristas, mas é bem importante essa reivindicação dos motoristas, então por isso alguns protestos sendo feitos nas capitais brasileiras, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Joia. A gente tem relato de pelo menos 5 cidades, né, com esse tipo de manifestação. No Rio de Janeiro teve uma carreata, né, que percorreu ali a Avenida Brasil, uma avenida super importante no Rio de Janeiro, e causou bastante lentidão. Mas é o que a gente estava conversando fora do ar aqui. É difícil para esses caras fazerem manifestação, porque é um dia menos de trabalho, é um dia que não entra dinheiro para eles, né? E eles ganham no dia a dia. É igual a galinha, né? Vai enchendo papo de grão em grão. E você que trabalha com aplicativo é a mesma coisa. E a empresa, ou as empresas, têm ciência disso. As empresas sabem, esses caras não têm fôlego para segurar muito tempo, não. Então o ato de hoje foi muito mais simbólico do que prático. Hoje, quando eu conversei lá, o Josino, você acompanhou, estava junto com a gente lá no Bora Brasil na TV, com o presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo aqui de São Paulo, acho que é Eduardo alguma coisa o nome dele, eu até fiz esse questionamento. Ele falou, não, nós temos fôlego, a gente vai voltar com outras paralisações e tal. Mas é difícil, cara, não tem como. Você que trabalha com aplicativo, que está me ouvindo agora aqui, você tem condição de ficar parado aí, reivindicando? Como é que faz? As contas vão chegar, não vão? Você tem que ganhar de corrida em corrida. Então, infelizmente, vocês não conseguem permanecer parados por muito tempo. E as empresas têm total ciência disso. A sacanagem mora aí. Agora, eu fiquei abismado em saber que algumas viagens chegam a ser quase meio a meio para a empresa mais e para o motorista de 40%, aplicativo. Exatamente. Eu fiquei de cara com isso, Josino. Você ouviu o rapaz dizer isso para mim lá? Que dependendo da viagem, fica quase que rachado. Ele até falou 60% para a empresa e 40% para o motorista em algumas situações. Você ouviu isso, Josino? Ouvi, Joel, e é o que muitos motoristas falam pra gente, que existe sim essa porcentagem que às vezes chega a ser meio a meio. Só que aí a manutenção do carro, a gasolina, muitas vezes o aluguel do veículo, a gente sabe quem é que paga, né? E o problema é que hoje, dependendo da corrida, eu não entendi por quê, talvez vocês até consigam me explicar, o motorista não tem como saber o valor final dela. E só chega lá o valor que ele vai receber. Então ele não tem nem como argumentar. E às vezes, quando consegue fazer uma conta por alto, chega a essa conclusão aí.
o valor não é apresentado ali, Josino, porque a corrida vai mudando, não é, no meio do trajeto? Acho que foi isso que ele explicou, não foi? E também depende da seguridade do motorista. Se ele tem uma boa pontuação, ele tem alguns benefícios. Por exemplo, ele pode saber para onde ele está indo, qual é o lucro que ele vai ter naquela corrida. E outros não sabem, vão às cegas, né? Não sabem para onde vai, inclusive ele não sabe para onde, quanto vai receber. Depende muito dessa assiduidade, depende da corrida também. Em muitos casos ele não sabe quanto ele vai receber, que até pergunta pro passageiro, quanto que foi cobrado para você? Olha aí. Para mim vem tudo bem. Aí que eles tiram a média, a porcentagem de quanto a empresa come dessa fatia. Quer dizer que ele tem que perguntar pro passageiro quanto que foi, porque não é a mesma informação que às vezes ele tem ali no sistema dele. Não, sempre. 100% das vezes ele não recebe essa informação Nossa de quanto Senhora. foi a corrida na realidade. E aí o passageiro até estranha, eu já passei por essa situação, né? Pra que ele quer saber o valor? E aí o motorista explica e tudo mais. Cria uma situação ruim pra todo mundo que tá ali, né? Nossa, que sacanagem, né? O que custa dar clareza no negócio, né? A empresa já fatura tanto, essas empresas já ganham tanta grana. São milhares de pessoas a todo minuto a remunerando de uma forma impressionante e sem ela ter aquela responsabilidade mesmo como deveria ter com o empregado. O mínimo seria ser transparente, né? Falar, a corrida ficou 50 conto aqui, eu vou te pagar 20%, ou 25%, ou 5%. Ou ser fixo, né? Ou que seja 5%, mas fala assim, mas pelo menos eu estou expondo aqui a regra do jogo. Agora, quando você esconde, como vem acontecendo agora, você fica vendido. Você não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Você está rodando aí, gastando pneu, gastando combustível, óleo, depreciando o seu carro, sem saber como é que a conta vai fechar, se é que vai fechar lá na frente. Não é? É bastante complicado. Então, tudo na vida da gente tem que ter transparência. Por que essas empresas não agem com transparência com vocês? Vocês que são tão importantes pra gente. É muita sacanagem isso. Sem falar na insegurança que vocês enfrentam também. Porque pensa numa categoria que vive vulnerável. É de quem trabalha, é a categoria do transportador. Você que está no táxi, você que está no carro de aplicativo. Vocês são vulneráveis porque ficam o dia inteiro pegando pessoas e entregando pessoas. Você não sabe quem é que vai entrar no seu carro. Você não sabe se quem está te chamando roubou o celular. É uma loucura isso. Essas empresas deveriam colocar a mão na consciência e chegarem à conclusão, puxa vida, nós estamos enriquecendo, felizmente. A ideia de uma empresa é essa, né? Você criar um negócio para ganhar dinheiro. Felizmente nós estamos ganhando dinheiro. Vamos pensar um pouquinho em quem está ajudando a gente. Só um pouquinho mais. Um cadiquinho, colocar um seguro aqui, outro acolá, para manter os nossos colaboradores de uma forma bacana, felizes, trabalhando ali com alegria. Mas não. Parece que quanto pior, melhor para eles. Parece que quanto mais eles vão puxando, sugando, como se fosse uma sanguessuga mesmo, ou um carrapato, melhor para eles. Porque vai ter sempre alguém dependendo desse trabalho para pagar as contas do mês, né? Então, que ideia é essa, cara? Para eles sempre tem uma vantagem. Josino, mais alguma coisa, querido? Não é isso, Joel. A gente tá de olho aí, monitorando. Vai ter mais um protesto agora à tarde, às 3 horas da tarde. A gente vai ficar de olho. Os motoristas pretendem lá na LESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também pressionar os deputados que recebem para ter carro alugado, gasolina. A gente está de olho também. Você falou de protesto lá no Rio de Janeiro. Josino, obrigado, viu, Valeu. querido? Um abraço. Protesto lá no Rio de Janeiro hoje, na Avenida Brasil, teve protesto de caminhoneiro também lá no Rio de Janeiro hoje. Os caminhoneiros mobilizados porque a insegurança lá é tamanha que os caras não conseguem mais trabalhar. Você sabe que o roubo de carga lá é muito presente, historicamente falando, no Rio de Janeiro. Então o cara, quando aceita o frete, ele tem que colocar o preço lá na altura pelo risco. Então eles se mobilizaram hoje para tentar chamar atenção também a esse ponto. Também, Louco, né? Que coisa. É. Ó,